Este jogo, vitória do Vascão! O gigantesco da colina volta a vencer em São Januário. 3 para o Vasco, 1 para o Bahia. Grande vitória do Vasco, um jogo agitado, um jogo quente, um jogo tórrido. E ao final a vitória do Vasco da Gama por 3-1. Com autoridade ofensiva, com energia, com muita intensidade do trem bala da colina. E agora vamos ver quem ganhou o prêmio de craque. É craque. Nada mais justo que ele ganhar o prêmio de craque. Coutinho, Felipe Coutinho, o príncipe, o camisa 10, eleito o craque do jogo. Anotou o gol de empate. Ele se desvencilhando e conseguindo um desvio, né? Na batalha na grande área, conseguindo um gol até com raça. É um show no Rio de Janeiro, em São Januário, para festejar a vitória do Vasco. Depois de 130 dias, volta a vencer em casa. E no sábado enfrenta o Cruzeiro. Vitória valiosa demais. Esse ponto aí da tabela, neste momento da temporada. Reportagem do Amazon Prime. Diga, Fernanda Arantes. Estou aqui com o craque do Brasileirão Betano, Coutinho. Que momento, né, da sua vida, da sua carreira agora no Vasco. Uma vitória tão importante agora que vocês conquistaram. Queria que você falasse também da sua vitória pessoal de estar aqui no seu momento. A vitória é muito importante. A gente sabe que, como eu falei aqui no intervalo, a situação que a gente está é uma situação delicada. A gente tem que viver cada jogo uma final. Eu acredito que durante a competição a gente fez jogos que a gente merecia ter ganho e a gente, claro que estaria melhor colocado na competição. Mas a gente aprendeu com os nossos erros e seguir e melhorar. Hoje a gente sai daqui vitorioso, mas não dá muito tempo de comemorar, porque já sábado já tem outra final pra gente e a gente tem que estar com a cabeça no lugar para fazer um grande jogo sábado. Coutinho, e muitas pessoas falam sobre a sua posição até com a seleção brasileira. Como que você vê isso? Bom, isso aí eu deixo pro externo. Muita gente em alguns momentos falam bem, em outros momentos falam muito mal de mim. E o que eu quero fazer é não dar ouvido ao externo. Eu tenho que focar no que eu posso fazer, que é melhorar a cada dia, ser melhor do que eu fui no último jogo. Agora essa semana ser melhor do que eu fui hoje para poder ajudar o Vasco. É esse que é o meu pensamento. Obrigada, parabéns. E já vou chamar então ele que fez o segundo gol dele na temporada. Pumita, boa noite. Que vitória importante para você e para o grupo. Você tem ganhado cada vez mais espaço com o Fernando Diniz. Ele até falou que queria você já no Fluminense, jogando com ele. Como tem sido essa fase para você e essa vitória para o Vasco? Primero que nada, boa noite. Na verdade que muito feliz por el triunfo. A gente sabia que tinha que ganhar a nossa casa. Olha a torcida como ficou, muito feliz. Veníamos a fazer um bom jogo com o Flamengo, retificamos com a vitória e sabíamos que tínhamos que ganhar. Mas agora seguir trabalhando para seguir conquistando e saindo da abaixo da tabela. Quer ficar no Vasco? Como que tá? Dezembro acaba o contrato. Sim, agora ainda não falamos, mas tem que escutar a conversa, tem que juntar-se a falar e aí ver o que acontece. Obrigada, parabéns. É isso, o Vasco vai comemorar com a torcida uma vitória tão esperada. Rômulo. Ouvimos o Coutinho também. E vamos agora para os melhores momentos de Vasco da Gama 3. Bahia 1, análise de Rafael Oliveira e também da Nadine Bastos aqui no Amazon Prime. Não está numa fase boa. Então, quando eu vejo um time jogar bem assim, 11 contra 10, eu fico até emocionado. Que isso, olha só, é possível, hein? Jogar bem com um jogador a mais, né? Deve ser um trauma. Eu entendi essa coisa. Exatamente, eu acho que eu estou com um certo trauma disso. Então, eu vejo o Vasco fazendo isso, eu fico até impressionado além da conta. Vai no detalhe, foi 18-9 na exaustão, porque realmente depois da expulsão, o Vasco arrasou o jogo, né? Sim. Aquela reta final de primeiro tempo, só não aconteceu o segundo gol e a virada por um acaso. O Ronaldo foi bem, o goleiro do Bahia trabalhou bem em alguns momentos específicos do jogo, né? 18-12, 30 faltas, hein, Nadine? Muitas faltas, 4 cartões, né? Sendo para o Bahia 3, 2 amarelos e 1 vermelho e 1 cartão amarelo para o Vasco. Mas um jogo muito difícil para a arbitragem que não conseguiu controlar, né? O jogo não parecia difícil, mas a falta de controle do árbitro, o goleiro Ronaldo foi muito feliz quando ele falou a inexperiência do árbitro fez com que ele tivesse muita dificuldade cometendo erros. O árbitro de vídeo também cometeu erros, então acho que a arbitragem hoje a gente pode dizer que de fato não foi bem.
Naquela história lá, o Rezende deveria ter sido expulso. Isso, o Rezende e o Sanabria deveriam ter sido expulsos, e o Jean Lucas não deveria ter sido expulso. E foi expulso. Muito bem. Realmente. Resumindo, não sei o que é de bom. Hoje não foi legal, não né? foi, não teve algo bom na arbitragem. Eu acho que aquela frase não que você fala antes de cada jogo, vamos torcer, você não falou com tanta ênfase. E aí? Torcer para que não interfiram no resultado do jogo. Hoje acabou. Né? Não foi a questão das punições. Em gols, né? mas você até destacou, né? muito. A dificuldade dele quanto a punições. Foi exatamente isso, né? Continua Exatamente com essa dificuldade. Então, é um alerta para o João Vitor Gobi. Vamos então, que agora para o Rio de Janeiro de novo, para São Januário. Despida de todo mundo aí. Vamos aí com Mauro Naves, com Fernando Arantes e Rafael Munientes. 3-1 deu Vascão, hein, Mauro? Deu Vascão, apesar do Thiago, o Rodrigo restou no final, entrarem com muita vontade e tal, e tentarem uma pressão. O jogo tinha sido já todo do Vasco, mas aí a gente vê o Fernando Diniz e eu e a Fernanda acompanhamos aqui muito perto do Morientes. E aí ele agitado, mas era o que o Romulo tinha dito. Ele estava morrendo de medo que acontecesse um segundo gol para o jogo, de repente, pegar um fogo ali que não precisava. Então, quando acontece um erro ou outro, ele ficava muito bravo mesmo. Você fala, pô, mas tá 3-1, mas vamos evitar o 3-2. O Rômulo, antes de dar a entrevista para a Fernanda, o Coutinho foi até a arquibancada, deu a camisa de presente para o aniversariante que estava esperando. E aí, de repente, ele passou, eu cumprimentei, aí vem alguém fala, oi, quanto tempo? Aí que eu me viro, Rodrigo Sintra. Árbitro. Aí mandou um abraço para a Nadine. Me explicou, também não vou falar aqui no ar o que ele achou das coisas. Ele perguntou o que a Nadine achou do jogo. Eu falei, depois eu te conto, Sintra, anota meu número. Troquei telefone com ele e falei, porque tem outras coisas que eu quero falar contigo. Enfim, viu, mas te mandou um abraço, Nadine, e disse tudo aquilo que você já sabe, que amanhã eles se sentam, analisam aí o que houve. No caso, hoje está mais tranquilo, 2 jogos só, né? O Grêmio, Botafogo e esse aqui. Mas esse aqui deu trabalho, velho. Mas sabe o que ele falou, Nadine? Deve saber, segunda-feira, Rômulo. Eu falei, pô, mas vocês analisam lá todos os 10 jogos? Ele falou, 2, 3 lances só que precisam ser analisados. Eu fiquei pensando, eu acho que tem mais coisas. Não digo agora, ele digo 2, 3 lances de toda uma rodada de final de semana de 10 jogos. Se depender do goleiro Ronaldo, que a gente ouviu ele falando com você... O Everton Ribeiro no intervalo também. Então sim. São 2 jogadores que saíram reclamando de arbitragem. Na entrevista ali falaram bastante e assim... Bem disse o Ronaldo também, fora um pouco a arbitragem, falando do futebol em si. Um mês hoje que o Bahia não consegue vencer, né? Não tem triunfo jogando no Campeonato Brasileiro. E aí tem essa dificuldade porque pega o Palmeiras e agora sem o Jean Lucas. Situação complicada. Em casa, mas Rogério, é o Palmeiras, né? E o Rogério tem poucos dias, né, Maurão, para poder trabalhar e para ver o que ele pode fazer para vencer o time do Abel Ferreira. Por outro lado, desde 17 de maio não vencia aqui em casa, dá uma aliviada, né? Tinha 28, sei lá, 20 e poucos % de aproveitamento em casa o próprio Diniz. Agora dá uma respirada muito feliz. A gente via a necessidade dessa vitória no bastidor mesmo, entrando ali no vestiário, conversando com a diretoria, todo mundo meio que sentindo essa pressão, mas lidando com ela, que é o que o Fernando Diniz tem feito muito. A gente até falou no início, ele não estava tão agitado quanto o final. Mas com certeza, o Coutinho falou no intervalo, o Vasco tem reclamações só da detalhe, arbitragem. no começo não estava ganhando, ele não estava tão agitado. Depois está 3-1, ele ficou louco, porque ele não queria o 3-2. Eu fico preocupada com a saúde do Fernando Diniz às vezes, entendeu? Mas depois disso, com certeza o Vasco vai pedir alguma análise, né, do que aconteceu. Banco extremamente revoltado com algumas decisões da arbitragem. Coutinho falou também sobre a situação do cenário do jogo. Mas é isso, tira um peso, é um alívio para o Vasco. Merecia também aqui em São Januário pela festa que foi feita. E no sábado tem o Cruzeiro pela frente. Tá certo. Valeu, grande Mauro Naves, Fernando Arantes e Rafael Munientes. Mais um grande trabalho da equipe do Amazon Prime, direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Classificação nessa reta final para você. Em especial para você, torcedora do Vasco da Gama, também do Bahia, né, que nos acompanhou ao longo dessa noite, nossa transmissão, a vitória do Vasco por 3-1. Então, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras no topo, o Flamengo com 51. Mirassol, 42, o Botafogo empatou com o Grêmio. Então, Botafogo 40 e o Bahia perdeu, segue com 37. São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Corinthians fechando a primeira página. Segunda página aí, com Grêmio
Empatou hoje, 29, Ceará 28. Vem o Vasco, venceu. Vai para 27, Internacional também 27, Santos 26 e Atlético Mineiro 25. E na zona de rebaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport Recife. É o cenário de momento da classificação. Hoje foram partidas aí de recuperação de rodadas passadas. Fica a dica também para você. Quer assistir todos os jogos do Brasileirão em um só lugar? Então, a dica é assinar o Premier dentro do Prime Video por apenas R$ 29,90 por mês. E assim você tem todos os jogos do campeonato em um só lugar. Aí acompanha toda a rodada, tem um jogo exclusivo no Amazon Prime. Hoje aqui, essa partida entre Vasco e Bahia. E os demais você pode acompanhar no Premier dentro do Prime Video. Exatamente. E agora, Momento Prime. O Bahia vencia por 1-0, mas já tinha um jogador expulso. O Vasco começou uma pressão sufocante e culminou com o gol de empate de Felipe Coutinho. Lançamento do zagueirão Cuesta, teve desvio no meio do caminho. E na raça e na categoria, na habilidade, o Coutinho conseguiu finalizar e anotar o gol de empate. Aí, o Vasco da Gama começou uma história de domínio. E aí, este casal, num momento de amor, uma história de amor. Olha só, um noivado em São Januário, devidamente registrado. Eu já peguei o nome deles. Depois vou cobrar se vai ter casamento e se vão continuar casados por pelo menos 50 anos. Senão, não vale de nada. Muito bem, vamos voltando aqui ao estúdio, que é o momento da Nadine Bastos. Para analisar aqui, em especial, duas jogadas, né, Nadine? Aquela do Rezende, né, para cima do Coutinho, e depois do Jean Lucas com a expulsão confirmada. Então, primeiro é o Rezende, não é isso? Com o Coutinho. Olha lá, solta aí na tela, aqui, para você. Essa do Rezende aconteceu aos 21 minutos, 22 minutos do primeiro tempo e, na minha opinião, era lance para cartão vermelho. O árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão. E o árbitro em campo, ele nem falta marcou, nem teve a preocupação ali de analisar a jogada. Ele estava próximo do lance, não mostrou o cartão. E nessa imagem, para mim, é muito claro, porque o Rezende ele vai com a perna estendida, com as traves da chuteira e com força atinge o tornozelo do Coutinho. Isso é considerado jogo brusco grave. Ele assume o risco de poder lesionar o seu adversário. Então, o árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão para cartão vermelho nesse lance. Bem, porque também realmente, eu também acho aí, eu sou, né, humilde narrador, para mim, o Rezende chega a ser expulso. Já o Jean Lucas, eu acho que não. Mas a análise é toda sua agora também da expulsão do Jean Lucas. O árbitro que está confuso, o árbitro de vídeo também parece estar confuso, o Gilberto Castro, que daí recomendou a revisão do lance para expulsão ali de Jean Lucas, que de fato atinge com o cotovelo o rosto do Barros, mas eu não vejo movimento de gatilho para atingir. Mostraria cartão amarelo, mas o árbitro marcou apenas a falta e o árbitro de vídeo talvez depois, revendo o que ele já tinha feito no jogo, não ter recomendado a revisão do Rezende, acabou recomendando a revisão desse lance. O árbitro, ao analisar, já está um pouco perdido, confuso no jogo, mostrou o cartão vermelho direto. Então, acho que eles acabaram ali, não vou dizer compensando uma expulsão, mas acabaram se equivocando. Tem uma influência da situação anterior, notória. É porque o árbitro está bem confuso mesmo. Depois teve aquela confusão na grande área que não foi nada e ele acabou demorando um tempão para começar a reiniciar o jogo. Teve que dar 7 minutos de acréscimo, de fato. Geralmente ele é confuso assim hoje? Geralmente sim, a gente falou isso no começo da transmissão, que ele tem muita dificuldade na parte disciplinar. É um árbitro jovem, de 29 anos, mas que precisa melhorar essa parte aí, fazer algum tipo de treinamento, porque realmente ele não está indo bem. Nadine, trabalhou muito hoje, Nadine. Mas você já previa, quando você começou a falar do João Vitor Gobi, eu já vi que vinha história por aí. Pela estatística, ele já não estava vindo bem em algumas atuações na parte disciplinar e hoje ele deixou realmente a desejar novamente, assim como o árbitro de vídeo também. Eu acho que a equipe de arbitragem foi muito confusa e agora o João Vitor Gobi vai ter que analisar novamente seus lances para ver se ele vai... Que tortura, hein? Para ele, tortura para ele. Rafael Oliveira, sábado, que jogaço. O Vasco nessa arrancada, tentando melhorar na tabela, em casa, contra o Cruzeiro, que está na batalha pelo título lá no topo. Que jogaço aqui no Amazon Prime. Sem dúvida, um belo jogo realmente. Hoje foi uma imagem muito boa para o Vasco. A semana até aqui muito boa, né? Desde a imagem deixada contra o Flamengo. E a gente viu a classificação. Quem saiu como um vencedor do dia de Brasileirão foi um time que nem entrou em campo, Mirassol, né? Sim. Porque Botafogo e Bahia, os dois perseguidores diretos, não venceram seus jogos.
O Mira tá demais. Impressionante temporada do Mirassol.